boa tarde a todos vocês, né? Então, eu me chamo Irmã Dalva, missionária comboniana, brasileira. Trabalhei 23 anos na República Centro-Africana e agora não tem nenhum ano que eu estou de volta no Brasil. Completei o dia 15 de março, que é a festa do nosso Combone, né? Completei 30 anos de vida consagrada. Tenho 58 anos de idade e estou muito contente de poder participar e dar minha contribuição nesta formação. O vídeo que acabamos de assistir do irmão Chico é algo que me toca profundamente, né? Quando a gente fala do nosso planeta. E essa iniciativa é uma iniciativa que existe em vários lugares do Brasil, né? Nem todos, e tem essa preocupação, né? Dessa situação do descarte, né? Descarte de tudo aquilo que nós produzimos. E Papa Francisco, na sua encíclica, Todos Irmãos, ele disse: ninguém está sozinho. Esse ninguém está sozinho é um despertar da nossa consciência de que somos parte um do outro. E isso nos interpela e nos faz ver que um novo modo de agir, um novo modo de fazer é possível na medida que a gente percebe, na medida que nós temos a coragem de alcançar, de arriscar um novo, né? Um novo na missão. Nessa missão que, como fala o Papa Francisco, o Padre Francisco da Ailton, ele chama de missão evangelizadora, né? E eu achei tão interessante porque ele falou: fiquei impressionadíssimo em ver a quantidade de pessoas irem para cima e para baixo. É interessante porque a sua observação, né, tocou o seu coração, né? Ele olhou, ele viu e ele decidiu fazer algo. Na verdade, o povo já tinha, né, essa sensibilidade para o meio ambiente. O objetivo deles já era bem claro, né? Aquilo que ele veio fazer é somar as forças a partir da sua percepção da realidade e também da sua sensibilidade, né, que brota do seu coração. Eu vejo que isso é muito importante para nós como missionários, né? Trabalhar não só com a nossa inteligência, com a nossa cabeça, mas também com o nosso coração. E aqui está chovendo muito, hein? Vocês estão ouvindo o barulho da chuva, certamente, não? Tranquila, melhor assim. Super bem. Me tocou também uma expressão, né, da presidente dessa associação, quando ela disse: se não fossem os catadores, o que seria do mundo? Né? É verdade. Muitas vezes a gente não pensa nessas pessoas, né? Enquanto que eles são o motor principal, né, da preservação da natureza, que deveria ser uma responsabilidade de todos nós, porque todos nós produzimos descarte. Toda pessoa produz descarte. E esse breve vídeo, muito significativo, me faz pensar também no significado do tema que me foi solicitado, né? Como já foi anunciado, missão é regenerar vida contra a cultura do descarte. E todos nós sabemos que a vida, em todos os sentidos, ela clama, ela grita por um renovar, ela grita por um novo modo de fazer, por um reinventar, em particular, depois que começou o Covid.
Então, tem um novo modo de recuperar e de salvar a vida. E, para mim, é essa a essência da missão do magistério do Papa Francisco. Testemunhar Cristo, isto é, a sua vida presente na paixão e ressurreição, que nos faz homens e mulheres novos, a partir das nossas escolhas, livres e conscientes. Né? Porque aí, é a partir das nossas escolhas, que nós nos tornamos homens e mulheres realmente livres. E nós notamos que a cultura do descartável descarta tudo. E o pior ainda, né, descarta também a pessoa. Isso que é muito triste. Vive-se o sentido de que tudo é provisório, como se nada tivesse que durar hoje. Mesmo as relações, mesmo a vida em família, né? Tudo é passageiro. Parece que muitas coisas perderam, não tem mais sentido. Na minha consulta, eu descobri que o Papa Francisco usou essa palavra descarte em 2015, quando ele falava aos jovens, né? Aos jovens no campo da educação no Equador, né? É muito importante as palavras do Papa Francisco. Ele diz: não nos é lícito, mais ainda, não é humano entrar no jogo da cultura do descarte. E aqui temos o termo cultura, que indica um modo de pensar e também de agir, que se tornou algo de costumeiro, como se fosse normal. Então, enquanto isso me serve, enquanto essa pessoa me é útil, enquanto ela me ajuda, tudo bem. Uma vez que ela não serve mais, eu descarto o outro. Então, a cultura do descarte, ela afeta tanto os seres humanos excluídos, como as coisas que se convertem em lixo. Então, ver nesse vídeo todas essas montanhas de lixo que nós produzimos, mas me faz pensar também nas pessoas que nós excluímos. Então, o descarte, ele compreende tudo que se desperdiça sem ser reciclado. Até os seres humanos, como eu dizia, que não são levados em conta ou que estão sendo mesmo prejudicados por essa cultura do descarte. Na verdade, as pessoas descartadas são aquelas consideradas não importantes para os interesses políticos, pode ser também para os interesses religiosos, talvez para nós também, né? Num momento ou outro, nós podemos descartar uma pessoa, pensando como se a pessoa, como se nós valêssemos por aquilo que nós produzimos e não por aquilo que nós somos como pessoa de verdade, criatura de Deus. E isso me faz pensar que o amor de gratidão está enfraquecendo no nosso ser como criatura amada, querida e desejada por Deus. Todos nós notamos esse desequilíbrio na natureza. Porém, são poucas as pessoas que se preocupam de verdade em reduzir esse consumo desenfreado que nós temos hoje na nossa sociedade. Não só o consumo dos bens necessários, mas principalmente do supérfluo. E isso é muito grave para todos nós. E eu pensava, né, gratidão, minha gratidão às pessoas sensíveis a essa realidade que com coragem atuam de modo diferente, caminhando, como se fala, contra a corrente,
para que, face às várias formas atuais de eliminar ou mesmo de ignorar o outro, seja capaz de reagir como um novo sonho de fraternidade e de amizade social, né, que não se limita às palavras, como diz Papa Francisco no seu documento Todos Irmãos, na sua encíclica. E aqui eu gostaria de compartilhar um exemplo, uma decisão que partiu do nosso bispo, da nossa diocese, e que nós, irmãs missionárias comunianas, em missão aqui em Cujubim, acolhemos essa decisão do nosso bispo e apoiamos e procuramos incentivar as nossas comunidades a não usarem inseticidas para as limpezas do pátio da igreja, né? Sabemos que aqui nessa região, ou mesmo em todo o Brasil, né, se utiliza muito hoje os inseticidas, diferentes inseticidas. E a gente sabe que não é fácil essa missão de esclarecer, de incentivar o povo a não utilizar esses venenos, essas inseticidas, mas visando a salvação do planeta. Pois sabemos que estamos numa era onde aquilo que conta é fazer mais rápido, fazer aqui, agora e mais rápido, sem pensar nas consequências que deixamos para o futuro, para aqueles que virão depois de nós. Uma outra situação que eu percebo, né, aqui em Cujubim, é que, e provavelmente deve estar em toda a Rondônia e espalhada mesmo no Brasil todo, é que durante a seca, facilmente se coloca um fogo nas roçadas e nos pastos. É terrível essa situação. E durante as visitas nas comunidades das zonas rurais, constatamos com frequências esse desafio. E nós aproveitamos indiretamente para conscientizar o povo sobre nossa responsabilidade em proteger a irmã terra, da gravidade do aumento da temperatura para todos nós e as consequências que causa também todas essas queimadas, né, com a poluição e tudo mais. Nós sabemos que o desmatamento da Amazônia é um desafio gritante, pois numerosas pessoas vivem há anos da exploração da madeira. E aquilo que eu percebo aqui é que são os nossos cristãos, as pessoas bem próximas de nós, que trabalham nessa realidade. Então, o que fazer diante da devastação das florestas brasileiras? O que nós podemos fazer se somos nós mesmos, as pessoas que estão mais próximas de nós, que estão envolvidas nessa devastação? Aqui em Cujubim, as madeireiras geram muito empregos e numerosas famílias vivem desse trabalho. Então, diminuir a devastação das florestas significa diminuir as madeireiras. Diminuir as madeireiras significa diminuir o ganha-pão de tantas famílias. Então, eu fico com a pergunta: o que fazer e como fazer diante dessa realidade? E este desafio necessita uma resposta para estimularmos a criar sociedades mais saudáveis e um mundo mais digno, sem fome, sem tanta pobreza, sem violência, sem a guerra. Olha o que estamos vivendo há um mês, né? Atrás, já há um mês que estamos vivendo toda essa guerra da Ucrânia, da Rússia, né? E tantas guerras em outros países que a gente nem se fala, né? Eu vivi no Centro-África, eu sei muito bem o que quer dizer essa situação de guerra. E na encíclica
querida Amazônia, o Papa Francisco, ele fala: as cidades que deveriam ser lugares de encontro, enriquecimento mútuo e fecundação entre diferentes culturas, torna-se palcos de um doloroso descarte. É verdade. Ver todas essas pessoas mendigando por um pouco, por uma cesta básica, por um pouco de pão. De outro lado, vivendo aqui nessa realidade há 7 meses, eu constatei que é belíssimo, realmente belíssimo, o encontro de diferentes culturas. E eu fico muitas vezes admirada com tamanha riqueza do nosso povo. E eu tenho muitas vezes a ousadia também de perguntar, né, às pessoas se elas são da mesma família, porque são pessoas com bastante diferença de traços culturais. Para mim é novo, né? É admirável, me faz muito bem ver que pessoas, por exemplo, aqui, originárias do sul do Brasil, são casadas com pessoas do Nordeste, da Bahia, do Espírito Santo, de Minas Gerais. Então, aqui é o encontro de todas as culturas do Brasil, de todas as origens que vêm. É algo muito rico, muito bonito. E eu constato que a Amazônia é uma população rica de valores culturais e religiosos, vindo dos diferentes estados do Brasil. Eu já tinha trabalhado 2 anos em Cacoal, há 30 anos atrás, eu não tinha percebido essa realidade como hoje, aqui em Cujubim. E o Papa Francisco, na sua encíclica Querida Amazônia, ele fala: sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana. Então, como fazer para ajudar o nosso povo a preservar a beleza humana existente nessa terra e ver que a dignidade humana está além das nossas origens, da nossa cor, da nossa religião e etc. Como ajudar o nosso povo? Seria ideal, seria realmente urgente se nós nos empenhássemos em descobrir as riquezas de cada pessoa, de cada cultura, para valorizar aquilo que nos une e olhar para as diferenças como possibilidade de crescimento, de admiração, de respeito para cada pessoa. E por que não pensar, né, olhar essas diferenças como uma riqueza também para a nossa evangelização? Na mensagem do Papa Francisco, que nós vamos rezar e meditar em outubro deste ano para a missão, no Domingo Mundial das Missões, ele fala: o cuidado pastoral dos migrantes é uma atividade missionária que não deve ser descurada, pois poderá ajudar também os fiéis locais a redescobrir a alegria da fé cristã que receberam. Que lindas essas palavras! Eu fiquei realmente tocada com essas palavras do nosso Papa Francisco. E ligada a essa realidade dos migrantes, que é uma realidade, um drama mundial hoje, né? Não só aqui no Brasil, mas olha aquilo que está crescendo com essa guerra também na Ucrânia. Eu aproveito para partilhar uma iniciativa que está protegendo muitas vidas na nossa diocese. Pode parecer uma gota de água nesse grande oceano, né, de tantos imigrantes hoje. Porém, eu vejo que é uma ajuda muito significativa para os migrantes. A colaboração intercongregacional
de uma das nossas irmãs comboniana, que dedica seu tempo e competência 3 vezes por semana ao serviço voluntário da Pastoral do Migrante na Diocese de Porto Velho desde 2019. E essa realidade continua a cada dia, a cada semana, aumentando. É um serviço de atendimento aos imigrantes para ajudar as pessoas, né, que chegam aqui no nosso país a se cadastrarem a fim de ter direito de receber uma cesta básica. E a gente não tem tempo para partilhar tudo, né? Aquilo que comporta esse cadastramento, né? Esse cadastrar-se. E ressalto também que esse projeto, as pessoas que recebem a cesta básica, elas não recebem a ajuda humanitária. O que quer dizer essa ajuda humanitária? É um cartão que dá às pessoas para ir ao banco receber, durante 3 meses, o valor de R$ 507. E é interessante porque esse pilar desse projeto, ele ajudou as pessoas também a se conscientizarem sobre a vacina contra o Covid, porque as pessoas que não eram vacinadas, que não apresentavam o cartão de vacina, não poderiam receber esse cartão para receber essa ajuda humanitária. Um outro pilar que faz parte desse projeto, desse compromisso nosso como comboniana, consiste em ser ponte para conseguir alojar em abrigos públicos as pessoas que chegam e que não têm onde morar. Esse projeto beneficia as mulheres e as crianças vulneráveis, destacando que a maioria dessas mulheres, dessas crianças, e também alguns homens, com certeza, vêm da Venezuela, do Haiti, mas algumas também do Equador e do Peru. E aquilo que há algum tempo atrás nós tivemos a graça também, que foi trocada essa irmã. Então, a irmã que está hoje empenhada nesse compromisso, ela conhece a língua espanhola. Ela é portuguesa, mas ela também trabalhou, estudou a língua espanhola. E isso facilita muito no atendimento desses irmãos e dessas irmãs, né? É algo que eu achei que era muito importante também partilhar, porque hoje, muitas vezes, as pessoas não são vistas mais como um valor primário a respeitar, a tutelar e a defender, não? E Papa Francisco ainda afirma em 2017, no Congresso Catequese Pessoas com Deficiência, que a vulnerabilidade faz parte da essência do homem. E eu achei muito profunda essa palavra, porque todos nós, em um momento ou outro da vida, estivemos ou somos realmente pessoas vulneráveis. E com esse pensamento do Papa Francisco, eu gostaria de fazer uma ligação ao trabalho que estou fazendo desde que voltei ao Brasil em junho do ano passado, de 2021. Onde eu me comprometi a colaborar com 3 outras irmãs de diferentes congregações, mas que foram participantes da mesma formação no Canadá. Então, nós organizamos vários grupos presenciais e outros online para ajudar as pessoas a descobrir suas forças vitais humanas. E o sentido dessa formação está em uma escuta profunda e atenta das experiências significativas para auxiliar a pessoa a descobrir e se tornar consciente de suas decisões. Nós, na vida, muitas vezes a gente toma decisões sem estar consciente. E é importante porque uma vez que nós somos conscientes das nossas decisões, nós podemos ser orgulhosas dos potenciais que nos habitam,
dos valores que temos e que alimenta, e que constrói não só a mim como pessoa, mas também a humanidade. Toda a minha humanidade e a humanidade em geral. E nesse trabalho de atualização das forças vitais humanas, mesmo diante de uma experiência aparentemente sofrida, de traumas que marcou a existência dessa pessoa, existe um caminho que a pessoa escolheu para se proteger, para proteger a sua vida. Tem uma luz que brilha, porque ela escolheu aquela luz que tornou esse momento certo para ela, como uma decisão livre, uma decisão consciente, uma decisão responsável e adequada naquele momento. E nesta mesma linha, nós temos em âmbito da América Latina, né, fiquei tão contente na apresentação quando falou que tinha pessoas também fora do Brasil que está participando conosco. Então, no ambiente da América Latina, nós temos um grupo de irmãs e um padre de várias nacionalidades, né, diferentes países da América Latina, com essa mesma preparação. E nós estamos acompanhando a cada 15 dias um grupo online de pessoas, né, de umas mais ou menos 35 pessoas de diferentes idades e preparação acadêmicas. Essas pessoas vêm do Peru, vêm do Equador, da República Dominicana, do Haiti, da Bolívia e do Brasil mesmo. E este ano escolhemos, né, e estamos trabalhando com o tema Formar Construtores de Pontes de Paz. Nós escolhemos esse tema pensando nessa realidade que estamos vivendo como mundo hoje e também pensando nas palavras do Papa Francisco, essa proposta hoje da Igreja de caminhar em sinodalidade, porque acreditamos que juntos, né, nós podemos fazer mais e melhor buscando a paz. Um diálogo respeitoso com o diferente. 5 minutinhos, Lava. Um diálogo respeitoso com o diferente, com a simplicidade e construir ponte de paz, elo de paz. E esses encontros ajudam as pessoas, né, a enfrentar mesmo essa situação que estamos vivendo como pandemia, né? Ajuda as pessoas a aprender a lidar com essa realidade, com suas emoções, com mais tranquilidade. E aqui a nível de Cujubim, eu também organizei 2 grupos, um grupo de pessoas, né, que eu tenho 22 pessoas, que dei o nome a esse grupo, Revitalizar a Pessoa pelas Forças Vitais Humanas. E um segundo grupo, que eu nomeei Derrubar as Barreiras para construir uma liderança aberta de paz. Isso envolvendo várias pessoas da paróquia que têm uma responsabilidade na comunidade. E é um grupo pequeno de 25 pessoas, porque eu não posso trabalhar com mais pessoas, né? E nesses encontros, esses são encontros online e tem também encontros presenciais que eu estou fazendo aqui também, que revitalizar as forças vitais humanas com esses grupos, onde eu ajudo a atualizar as forças das pessoas, né, ajudando a pessoa a se reconhecer aquilo que ele é de verdade, aquilo que ele pode dar, né? E eu me lembro de uma frase de Maria Marcela Desmarais, que é a diretora do Instituto de Formação Humana Integral no Canadá, que ela dizia: se você quer a paz, prepara a pessoa de uma criança. Porque se nós queremos líderes na igreja e no mundo, amanhã, líderes de paz, líderes que pensam no outro, que pensam na humanidade, é com as crianças que nós temos que trabalhar hoje.
Então, a partir daí, eu também organizei um grupo de pais, né, onde eu estou trabalhando com os pais para ajudar nessa conscientização daquilo que somos. Podemos parar por aqui? Muito obrigado. Teria muita coisa ainda, mas eu acho que vamos deixar para... Não, perfeito, Madava. Muito obrigado pelo itinerário que conseguiu fazer conosco, ligando, vinculando a experiência do irmão Chico, a tua, e trazendo, no meio de tudo isso, a reflexão de Papa Francisco, do Papa Francisco. E todo o tema do descarte, do consumo. Inclusive, enquanto você falava, muita gente já interagindo no chat, com ideias, com reflexões, até com algumas fotografias, né, que o José Antônio partilhou lá do Rio Anil, os desafios que, inclusive, estão fazendo a conexão entre pessoas e meio ambiente, porque, afinal, como dizia bem a música também, que Cristina nos apresentou no começo, tudo está interligado, não tem como separar uma recuperação da outra. Encerramos essa reflexão de Dalva com um breve vídeo que traz alguns testemunhos também sobre essa experiência dela, e depois faremos uma brevíssima pausa para chegar ao tempo de debate. Então, vamos acompanhando agora o vídeo que está aqui. Neste vídeo, vocês descobrirão que o trabalho com as forças vitais humanas é algo de novo, de libertador e profundo, que traz mudanças significativas na vida da pessoa. Sheila e Ângela, entre outras pessoas que acompanham pessoalmente, aceitaram de testemunhar um pouco do caminho de liberdade que elas estão fazendo, a partir da releitura de suas experiências significativas. Esta escuta profunda da pessoa ajuda a se descobrir interiormente, a acolher a sua história, a fazer a paz com ela e muitas vezes, para algumas pessoas, até mesmo amar a sua própria história sagrada. Papa Francisco reconhece que hoje em dia existe uma tendência para viver no imediato e esquecer a importância do que nos precedeu. E na sua encíclica, Todos Irmãos, número 11, ele diz: cada geração deve fazer suas as lutas e as conquistas das gerações anteriores. Os valores não são alcançados de uma vez por todas. Na verdade, o fato de trabalhar a força do querer da pessoa, suas decisões, a percepção de si mesmo e do outro, os diferentes meios escolhidos para atingir o objetivo em vista do amor, faz crescer a sua autoestima. Aprender a canalizar suas emoções é muito libertador e gratificante. A pessoa é capaz de melhor acolher a si mesmo e, de consequência, os outros também com a sua história. Quando o Papa Francisco chama nossa atenção tanto para o exterior como para o interior, em sua encíclica Todos Irmãos, ele diz: o homem é o ser limite que não tem limite. Meu nome é Sheila e eu vou fazer um breve relato aqui da minha história. Quando eu era pequena, eu sofri alguns traumas, algumas situações em que eu senti um sentimento muito profundo de impotência. Com o passar dos anos, outras situações foram acontecendo e esse sentimento se repetiu. Hoje eu tenho 29 anos e foram bastante situações em que esse sentimento veio à tona de novo, esse profundo sentimento de impotência. E com os encontros da irmã, eu pude perceber na minha história algumas atitudes que eu tive, algumas ações que
que eu tomei que fez muita diferença para que hoje eu conseguisse ter tudo que eu tenho, que eu conseguisse ter os resultados que eu tenho. Então, alguns detalhes, como escrever uma cartinha quando eu era pequena, que fizeram com que posteriormente eu tivesse outras atitudes e depois tivesse outras e outras atitudes, e hoje eu tenho o resultado que eu tenho. Então eu consigo olhar para a minha história e com pequenos detalhes ter essa gratidão pelo meu passado, né, ter esse carinho pela minha história e perceber que hoje eu posso fazer as coisas acontecerem, né? Eu já tenho bastante resultado na minha vida, mas hoje eu consigo dar essa importância e ver esse potencial que estava escondido. Eu não conseguia, não dava foco, né? Não conseguia enxergar, ter essa visão. E falando aqui um pouquinho também da cultura do descarte, né? Mudando um pouquinho, hoje eu trabalho com sustentabilidade, a sustentabilidade do indivíduo, do crescimento pessoal, e também trabalho com organizações, sustentabilidade em organizações. E aqui eu tenho um exemplo de uma fossa ecológica. Aqui eu tenho algumas coisas plantadas, ali atrás tem uma bananeira. Esse é um exemplo do cuidado que eu tenho com os resíduos que eu gero. Então, essa importância que a gente tem que dar aos resíduos que a gente gera, a gente tem que tratar. E tendo essa visão, a gente começa a tomar algumas atitudes importantes. Eu, Ângela Maria Satilho, conheci Irmã Dalva, da linha B86, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. E devido à palestra dela, eu percebi que ela poderia me ajudar em vários fatores. Então resolvi procurá-la. E hoje eu percebi que a minha história sagrada não é tão ruim como eu pensava, como eu mesma me julgava da minha história. Sem outras pessoas me julgarem, eu mesma me julgava. E hoje, com a ajuda, graças da Irmã Dalva, eu descobri que a terapia, ela me fez ser mais mulher, ser mais eu e acreditar em mim, que eu posso, eu sou e eu venci. Beijo para a senhora.